Glória a Deus. Sabe, irmãos, em setembro, até eu marquei aqui, 11 de setembro, Deus deu uma palavra, falou algo no meu coração muito forte. Eu ia ministrar aqui na igreja. Aí começou a acontecer um monte de vários acontecimentos, não muito bom, né? E hoje eu vou trazer essa ministração que Deus deu no meu coração lá atrás. Eu acho que Deus estava preparando o meu coração para algumas coisas que ia acontecer, né? Queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses 3 e o versículo que Deus deu para mim em 11 de setembro para ministrar foi esse daqui que está aqui na frente. Não vos lembreis das coisas passadas, né? Nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Então Deus já está preparando para mim não lembrar das coisas passadas, né? Deus está fazendo algo novo. E logo em sequência dessa semana que Deus me deu isso, meu pai já foi enterrado, aconteceu uma coisa e muitos aqui já sabem o que aconteceu. Então eu creio que era para me fortalecer mesmo, meu espírito. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver-o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te louvar, quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Quero te louvar por esse momento, Senhor, em que o Senhor está aqui conosco, ministrando o nosso coração. Eu declaro a unção do Senhor descendo sobre as nossas vidas. E nós saímos daqui fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E o tema da mensagem que Deus me deu foi quebrando a ponte. Esquecendo mesmo das coisas que para trás ficam, do passado, né? Eis que faço coisa nova. Então, Deus abençoou muito o meu coração de quebrar a ponte. E na época não tinha tanta coisa acontecendo, então não entrei na dimensão que Deus queria, né? Mas depois foi acontecendo e cada vez que eu pegava essa palavra, eu olhava, falei, meu Deus, é ponte que tem que ser quebrada mesmo, né? Quebrar ponte, o que é quebrar ponte? Vou pôr meu óculos aqui. Que quando você fala em quebrar ponte, o que é? É um caminho que você não vai poder passar, certo? E eu coloquei aqui. Só conseguimos avançar em vitória quando a nossa ponte for quebrada. E o quebrar dessa ponte não depende de Deus, depende de nós. Jesus conquistou tudo, Jesus fez tudo por nós. Mas o quebrar da ponte depende de nós. Amém? Romanos 6,6 fala assim: foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quebrar a ponte fala desse velho homem que foi crucificado, ficou para trás. Então não podemos voltar atrás. Amém? Desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 1, 2. Então, olhando firmemente. Quando você olha firmemente para o autor e consumador, você quer dizer, o passado está para trás, foi quebrada a ponte. Isso é quebrar a ponte. Quebrar a ponte significa não lembrar das coisas, não considerar as antigas, porque Deus faz coisa nova. E esse é o tema desse ano. Você crê que Deus está fazendo algo novo? Amém? Eu creio. Eu creio em nome de Jesus que eu não sei. Eu não consigo ainda visualizar. Mas eu sei que Deus está fazendo. E Deus vai fazer. Amém? Efésios 4 fala assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem
renoveis o espírito e revistais de novo homem. Então primeiro você tem que despojar do velho. Passado é passado, ficou para trás. Não podemos, uma hora atrás que nós cantamos já ficou para trás, passou. Então nós temos que aprender a entender o que Deus quer fazer conosco neste ano. Então o que Ele vai fazer? A vitória é tua, a vitória da igreja, a vitória lá na tua casa, depende de nós, amém? Depende desse quebrar a ponte. E esse prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Jesus Cristo, que é o versículo que nós lemos. Ele fala que eu esqueci das coisas passadas. Paulo fala, eu esqueci, eu avancei, porque eu tenho um alvo, e é nesse alvo que eu vou caminhar. Amém? Na Bíblia fala também em Colossenses, estou dando vários versículos que falam do passado, para você ver como que o que passou não pode permanecer caminhando com a gente. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque nós morremos e a nossa vida está o quê? Oculta com Cristo. Amém? Então, e no versículo 5 fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer, depende de quem? De nós. Amém? Então, quando você pensa no passado, você lembra? No passado, significa que você não quebrou a ponte. Então, essa ponte tem que ser quebrada para você ver o novo de Deus. Para você ver o que... isso aqui, o versículo até fala, porventura não percebeis? Porque às vezes você está tão focado no que aconteceu, no que está acontecendo, no que aconteceu ontem, que você não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo. E aquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu até coloquei aqui uma vez, o pastor pregou, levantar defunto. Cheira mal, né? Então não podemos mexer no defunto. Ficou. A mulher de Ló olhou para trás, ficou parado, não avançou, paralisou. O atleta, a Bíblia fala que ele tem que conquistar algo. O atleta não luta para conquistar algo. A palavra de Deus diz isso. E nós também. Nós somos os atletas de Cristo. E nós estamos em busca desse alvo, dessa corrida. E nós estamos nessa corrida. E quando nós entramos na corrida, nós não podemos parar para olhar para trás. E você vai perder a corrida. E nossa corrida não é para se perder, é para ganhar. Amém? Aleluia. 1 Pedro, ele diz assim, nisso exultais, embora se no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que, confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor e glória e honra, não vendo a mais, não vendo, crendo, com alegria indivisível e cheia de glória. Amém? Se necessário, contristado, passar por várias provações. Então, nossa vida, aquilo que nós passamos, Deus conhece. Eu até testemunhei aqui sobre um dos acontecidos que, entre meio tanta coisa que aconteceu, né? Eu saí do hospital para ir no casamento da minha filha, e no dia do casamento, 15 minutos antes, fui pôr o vestido. Já tinha saído do hospital, fiz o cabelinho, arrumei para ficar um pouquinho melhor, né? E aí, a hora que o Kelso foi subir o zíper, arrebentou. Acabou, arrebentou o zíper. Foi misericórdia, mais essa ainda, né? E Deus foi tão tremendo, né? E 8 horas do casamento, isso daí já era 15 para as 8. Eu falei até que o Kelso vai tomar um banho, vai se arrumar aqui, a gente não vê o que vai fazer. Aí minha irmã estava em casa, também não conseguiu subir o zíper, falou, não tem jeito não. Então, você tem linha? Linha para costureira, não costura, então é difícil só uma linha, né? Mas eu lembrei que tinha umas linhas lá, que eu ganhei, eu fazia uns 8, 10 anos atrás do meu irmão, que ele tinha uma fábrica de linha, de essas kits, sabe? E ele deu. Aí eu fui olhar, tinha a linha da cor do vestido, igualzinho, mas podre, também, tanto usando lá dentro daquela cadeira. E aí ela costurava, minha irmã costurava, estourava, só sei que, irmãos, costurou. E eu vim, sentei, levantei. No outro dia, a mão da minha irmã ficou roxa. Tanta força que ela fez.
Mas por quê? Deus conhece cada detalhe. Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida. Ele sabia que lá para frente, 8 anos lá para frente, aqui hoje, eu ia precisar daquela linha. Então esse é o amor de Deus para conosco. Então nós não precisamos ficar preocupados com as coisas, porque Deus, isso é a natureza humana. Por isso que fala, fazer e morrer a vossa natureza humana, terrena. Porque ela impede de você ver o novo de Deus. Ela impede de você ver aquilo que Deus já conquistou para você. Porque nós ficamos presos. Amém? Então Deus tem sempre o melhor para você. Deus conhece a tua história, Deus escreveu a tua história, né? O inimigo não vai interferir, não. Ele pode até querer interferir, mas ele está amarrado, destruído, sem força, sem ação. Amém? Aleluia. Agora eu quero falar algo muito forte também, que Deus falou no meu coração, sobre Colossenses 1:20. Eu quero que você abra comigo. Acharam? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. E o ministério que foi nos confiado, foi, em 2 Coríntios fala, foi o ministério da reconciliação. Então, o que Deus ministrou no meu coração em relação a isso? Do passado, se ficou alguma coisinha, tem que ser quebrada, porque Jesus já quebrou isso. Então, o ministério nosso é de reconciliação, de paz com o outro. Quando depender de vós, tem de paz. Não é quando, é quanto. Quantas vezes? Isso é o ministério que Deus deixou e confiou a nós. Isso é o papel da igreja. Se você fizer esse papel, se nós fizermos esse papel, nós estamos fazendo algo tremendo no reino. E sem você até ver, Deus está fazendo algo tremendo na tua casa, na igreja. Nós temos que cumprir com esse papel. E o que Deus falou muito forte comigo em relação a esse versículo foi que muitas pessoas não conseguem ver o novo de Deus, não conseguem avançar, porque estão presas em coisas que ficou para trás e não reconciliou, não quebrou a ponte. E o inimigo, ele conhece, ele sabe o que passou, ele sabe o que aconteceu, né? O inimigo, ele conhece, ele não sabe o teu pensamento, mas as tuas atitudes ele vê se você encrencou com alguém, se você está magoado com alguém, se ficou alguma coisa pendendo lá atrás, ele sabe. E ele vem, o que ele faz? O inimigo vai fazer o seguinte, foi isso que Deus falou no meu coração. Eu prossigo para o alvo está ali na frente. Então o que acontece? Quando você não entende esse ministério da reconciliação, você não consegue quebrar essa ponte. Quando você entende esse ministério da reconciliação, você vai e quebra essa ponte. Porque Jesus já quebrou. Agora é uma atitude nossa de saber que Deus já conquistou. E quando você não consegue entender isso, o que acontece? Vai levantando uma parede. Porque a palavra de Deus diz que Deus destruiu a parede de separação que havia, que é a inimizade. Deus destruiu. E o que acontece? O inimigo consegue levantando as paredes. Ele vai levantando tijolinho por tijolinho na tua frente, para você não ver o alvo, para você não ver esse novo de Deus que está para surgir. E vai levantando. É uma encrenca com um com outro, o tijolinho vai levantando, porque a ponte não foi quebrada. E de repente, esse tijolinho virou uma parede. Você já não vê o alvo, já não tem visão, e você está ali. Você tem outras visões, tem do lado, você olha do outro lado, mas na frente, aquilo que Deus tem para você, o novo de Deus, você não vai conseguir ver. E aí Deus ministrou muito no meu coração sobre isso, porque depois que o inimigo levantou uma parede, quando ele te tira a visão, as outras coisas é mais fácil para ele fazer. Que seria o quê? A segunda parede do lado. Aí ele vai levantando. Aí levanta a outra e vai fechando atrás. E aí você fica onde? Dentro de uma paredinha fechada no quartinho. Isso chama-se prisão. E é isso que o inimigo tem feito e faz muitas vidas que não conseguem quebrar essa ponte e romper com o passado. Então, eu não entendia, eu nem sabia, nem o Kelso sabia, o tema desse ano, 2012.
Mas o Espírito Santo ministrou isso no meu coração em setembro, porque muitas coisas iam acontecer na minha vida, e se eu não quebrasse a ponte, eu não ia conseguir ver o novo de Deus para mim. Quem conhece sabe o que eu passei, quem acompanhou, né, Antônio? O Antônio orou muito por mim. Então sabe a luta que foi. Então eu não sabia desse ano novo, que seria o do novo de Deus, mas Deus sabia. Deus conhece cada detalhe. Amém? Deus conhece cada detalhe da tua casa, da tua vida, aquilo que você tem passado. E aí Deus colocou isso no meu coração. Então tem pessoas que ficam dentro dessa parede. A primeira parede que se levanta é da frente, porque você perde a visão. Você perdendo a visão, você não caminha. Você perdendo a visão, você permite que o inimigo vai levantar todas as paredes, você vai ficar isolada. E uma pessoa isolada, o que ela vai fazer? O que ela faz? Ela vai culpar o outro por estar dentro daquela solidão. Todo mundo é culpado da desgraça dela. Ela se sente presa. Quem vai para a prisão é porque fez algo errado. Mas quem está ali nessa prisãozinha acha que os outros fizeram algo errado para ela. Então, eu creio que hoje, no dia 1º de janeiro de 2012, é o momento de você pegar a marreta e quebrar essas paredes, se ela já começou a se levantar na tua vida. Se você não quebrou nada em 2012, no final agora, comece a quebrar, para você poder ver o novo de Deus. Amém? Eu creio que é isso que Deus quer ministrar no nosso coração, na nossa vida. É isso que Deus ministrou primeiro na minha vida. Cada vez, irmãos, que eu passava no hospital ali, onde meu pai morreu, ele morreu em 24 de setembro. Cada vez que eu passava ali, eu chorava. A Laís falou: mãe, não passa mais nessa rua. Não passava ali, eu começava a chorar. Eu falei: Deus, não consigo. Porque eu começava a lembrar o que ele passou, o que eu sofri com ele ali os 16 dias, e eu não conseguia passar. Eu tinha até esquecido, assim, sabia da ministração dessa palavra no meu coração, porque Deus tinha me dado, mas eu ainda não tinha entendido a profundidade disso. E fiquei um tempo sem passar ali, né? Dava outra volta, mas se eu passava, eu chorava. Conclusão, agora, dia 18, né? Acho que foi dia 10 ou 12 de dezembro, minha mãe foi para a UTI. Qual UTI que ela foi? No mesmo lugar que meu pai, de Irmãos Penteado. Aí eu tive que não passar, mas entrar de novo. Então foi muitas coisas, né, que Deus estava me preparando e me ensinando a quebrar essas pontes. Amém? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço coisa nova. Porventura não percebeis? Aí ele continua nesse versículo aqui. Vamos abrir Isaías. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós somos feitos para louvar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus nos escolheu para isso. E Deus permite que nós passemos por situações difíceis, para ver se o louvor continua nos nossos lábios. Deus permite que você passe por situações que você fala: meu Deus, por que tudo de uma vez assim? Que nem quando aconteceu com o vestido, eu falei: mas comigo? De novo, mais uma coisa, né? Mas Deus permite, porque Ele quer ver se você continua louvando o Senhor. Amém? A nossa vida não depende da circunstância, depende daquele alvo, eu enxergar aquele alvo e crer, e chegar a Ele. Paulo falou: eu estou lutando. Amém? E eu vou conseguir, porque eu estou lutando. Isso, Paulo queria dizer isso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não permita que circunstância tire a fé do teu coração. Não permita que a circunstância venha e impede você ver o novo que Deus vai fazer nesse 2012 na tua vida e na vida da igreja. Não permita. Amém? Não deixe que o inimigo venha e pegue pessoas para fazer levantar essas paredes novamente que você derrubou e que destruiu. Amém? Jesus já destruiu.
Eu coloquei aqui, ó, ainda há tempo. Saia da prisão se você já está nela. E viva a vida abundante que Jesus já conquistou em você. Aleluia. Que os nossos olhos estejam postos em Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse em pé. Amém. Oh Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer, porque sabemos que Tu és fiel. O Senhor é aquele que cuida de nós. Nós descansamos nos Teus braços. Quero dizer para você um salmo que eu sempre gostei, que eu me converti, foi o Salmo 139. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu amo esse salmo. Mas o Salmo 131 é um salmo tremendo. Ele fala assim: não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para contigo. Amém? Esse é o nosso desejo. É o desejo de Deus para você e para a igreja dele. Descansar nos braços do Senhor, não importa a circunstância. Nós temos a parte humana, que nós nos preocupamos, né? Que é normal, mas não podemos deixar que isso roube e tire a visão do alvo. Aleluia. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Oh Jesus.